Saudações e bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. É muito importante para nós. E sejam bem-vindos a mais uma formação de inovadores. Dessa vez o tema é esse de desenvolvimento sustentável. Como vai ser um bate-papo, vocês sintam-se livres para pegar um café. A cafeteira está ali na mesa, ali no fundo. Tem um refrigerante ali no freezer, se vocês quiserem. Podem passar aqui pelo canto da mesa que não vai ter problema de atrapalhar a gravação. O banheiro é ali atrás, no segundo prédio, descendo ali as escadas. Espero que todos tenham um ótimo evento. Pessoal, bom dia. Obrigado pela presença de todos. Primeiramente, como foi falado aqui, vai ser mais um bate-papo. Vou trazer alguns conceitos mais gerais sobre desenvolvimento sustentável e ESG. Eu gostaria muito de captar a opinião de vocês, a visão de vocês também, porque o desenvolvimento sustentável é algo co-construído. Não existe certo ou errado. Existem as tentativas, existem as características locais, as características do território, e esse é um conceito muito importante para o desenvolvimento sustentável, de território. Então aqui a gente está considerando o território do Vale do Paranapanema, através da Fomenta Vale. Então alguns conceitos eles são muito importantes quando nós trabalhamos o desenvolvimento sustentável. Vou trazer uma linha histórica também, algumas referências que são utilizadas para o ESG e para o desenvolvimento sustentável. Algumas experiências que eu tenho aqui no município de Assis, no trabalho sobre desenvolvimento sustentável, vou contar um pouco dessas experiências. E eu trouxe alguns elementos mais práticos assim para vocês terem uma ideia da minha visão sobre desenvolvimento sustentável, da minha experiência sobre desenvolvimento sustentável. E novamente o desenvolvimento sustentável ele é co-criado, ele é co-construído. Não há um elemento central de certo ou errado. Até algo que eu gosto de trabalhar no meu dia a dia não é estudar só os casos que deram certo. A gente aprende muito mais com os casos que deram errado. Então a gente evitar erros, a gente trabalhar no que não deu certo, a gente vai aprender muito mais. Errar, né? Inclusive eu estava conversando com o Romero, agora a gente tem que construir um ambiente que seja favorável ao erro, que aceite o erro, abrace o erro e estimule o erro, né? Porque é muito falado no meio das startups, no meio da inovação, errar rápido e corrigir mais rápido ainda. Só que ainda o ecossistema ele não aceita muito bem os erros. Então fala uma coisa, mas é feito outra. E eu quero trazer um pouco dessa visão através do desenvolvimento sustentável e através do ESG. Sou o Cledir Lenz, que é uma prévia apresentação, né, para evidenciar a vocês por que eu falo sobre desenvolvimento sustentável, um pouco do meu histórico. Eu sou cientista econômico de formação, sou mestre em recursos hídricos, especialista em desenvolvimento local, especialista em projetos municipais para recursos hídricos, especialista em economia ambiental. Então, uma carga teórica, assim, eu tenho uma grande experiência na área teórica, na área de pesquisa. Eu sou um pesquisador independente, faço pesquisa através das instituições que eu faço parte. E aqui eu trouxe um pouco delas também, para vocês terem uma ideia do que já ocorre aqui no município de Assis, aqui na nossa região. Eu costumo falar que nós fazemos muito, mas somos péssimos em comunicação. E muita gente é assim também. Tem muita coisa acontecendo na cidade, só que as pessoas estão mais preocupadas em fazer. A parte do comunicar ainda tem algumas falhas, mas por diversos motivos. Primeiramente, o Local Lab ODS, aquela primeira foto das pessoas ali, para vocês verem. Isso aqui foi uma foto tirada na Casa da UNA em Brasília, numa especialização que eu fiz em Brasília, com 100 especialistas atuantes nos municípios brasileiros, e nós fizemos uma especialização em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e o PNUD, para acelerar a implantação da Agenda 2030 nos municípios. Então, o Local Lab ODS foi formado para agregar esses especialistas, a gente compartilhar conhecimento, construir conhecimento. Um dos nossos grandes produtos foi a construção de 2 cursos abertos que está disponível no YouTube, no nosso canal, do ODS na prática e o ODS teórico, do qual esses especialistas compartilham como que a gente está implantando os ODS nos municípios. Então, uma rede aberta, um hub de inovação, é o Think Tank sobre desenvolvimento sustentável. Quem quiser depois eu passo os links no YouTube para vocês darem uma olhada. A Curiorta é um coletivo que trabalha para a segurança alimentar aqui no município de Assis.
Nós trabalhamos a segurança alimentar através da agroecologia. Então, desenvolvimento agroecológico, produção agroecológica, para entregar alimentos agroecológicos para as pessoas que estão em segurança alimentar, mas não têm acesso a esses alimentos. A nível de informação, mais de 50% da população brasileira encontra-se em situação de insegurança alimentar. Pessoas que não sabem se vão comer amanhã. Então nós trabalhamos aqui nesse sentido de tentar fomentar um desenvolvimento local pautado na segurança alimentar e no desenvolvimento da agricultura agroecológica. O movimento socioambiental Caminho das Águas, ele tem sede em Itu, e eu faço parte dele. Nós trabalhamos, também é um think tank mais específico para recursos hídricos, e nós trabalhamos no advocacy para os direitos na natureza, para a proteção dos recursos hídricos, proteção das águas, porque recursos hídricos é uma coisa, dado de valor econômico. É a água que a gente paga, o esgoto que a gente lança. A água tem um outro conceito. A água tem um valor social e espiritual. Então, as culturas tradicionais têm muita proximidade, tem muita conexão com a água. Quem já teve a oportunidade de estudar, ou ler, ou conversar com pessoas das culturas afrodescendentes, nasceram em torno das águas. Então, recursos hídricos são uma coisa, as águas são outras. Se a gente confunde os dois, a gente corre o risco de colocar tudo no mesmo balaio e achar que tudo é econômico. E a gente está vendo aí, eu vou comentar mais um pouquinho, a gente está vendo que esse caminho não é um caminho muito sábio para isso. E o advocacy, para quem não está familiarizado com o tema, é o lobby. Só que o lobby é uma iniciativa privada que faz para objetivos privados, empresariais, e o advocacy geralmente para causas difusas, para políticas públicas, para as questões ambientais e sociais. E a Proso Ambiental, a sede dela é em Cândido Mota, é uma ONG que trabalha com pesquisa e desenvolvimento para soluções de resíduos e educação ambiental, é o nosso grande foco. Eu vou comentar um pouco mais dela para vocês também, mas nós já desenvolvemos tecnologia de aproveitamento do rejeito do plástico PVC para a produção de concreto plástico. E esse projeto não foi muito para frente, ele está parado, mas nós conseguimos aí desenvolver alguns MVPs, né, os mínimos produtos viáveis, de painéis solares produzidos com resíduo de cervejaria. Então esse é um projeto que está parado, mas é para exemplificar a atuação em pesquisa e desenvolvimento da Proazul. Só uma dúvida, não pela natureza, o problema Ah, aqui e empresas do quê? Aqui é zelando pela natureza. Aqui deu uma cortadinha aqui. Ah, zelando. Zelando pela natureza. Eu Que se ficou só um pedaço, parecia outra língua. entendi, não. Zelando pela natureza que me interessa. E eu gosto de falar também no começo do bate-papo algumas das referências que eu utilizo, né? Porque é muito importante hoje a gente, por conta de fake news, as construções de narrativas, a gente sempre está atento às referências, às bases de informações que as pessoas utilizam para as suas falas, né? Isso é muito importante para a gente trabalhar. E eu trouxe muitos conceitos, muitas referências do World Economic Forum, do Pacto Global, que é uma vertente da ONU para as empresas, para a implantação e desenvolvimento dos ODS, da Agenda 2030, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem sua ramificação aqui no Brasil, e a Ambima, que é uma associação brasileira de órgãos, de entidades que trabalham no mercado financeiro. Então, algumas pessoas costumam falar dos ecochatos, né? Não, pessoal, aqui eu estou trazendo coisas que, vamos dizer, que o pessoal que tem dinheiro está falando. Então não é só a questão da natureza, a questão dos ecochatos, não, é a questão de sobrevivência e de eficiência econômica. Então precisamos pensar na eficiência econômica. Através do quê? Pensar em como que a natureza é eficiente, porque a natureza é muito eficiente. Qual que é a geração de energia mais eficiente da natureza? Uma folha. A fotossíntese, que transforma energia solar em energia para a planta. Então nós temos que pensar na eficiência da natureza para a eficiência econômica, porque a nossa economia ela não é eficiente. Como eu comentei referente à questão de segurança alimentar, todo mundo fala que precisamos produzir mais. Não, é ineficiente. 1/3 de todo alimento que é produzido no mundo é jogado fora. Então para que a gente precisa produzir mais? Não tem sentido isso. Então vamos trabalhar com a redução de desperdício,
e também a eficiência de consumo calórico. Vamos pegar o padrão de vida americano. O americano comum vai consumir 4.000, 5.000 calorias por dia. Uma pessoa comum precisa de 2.000, 2.500 calorias. Então, qual que é a eficiência dentro desse sistema? Então, novamente, vou falar muito sobre eficiência. O desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento pautado na eficiência. E nós buscamos emular a eficiência da natureza para o desenvolvimento social e econômico como um todo. Aqui eu trouxe para vocês, novamente, a referência do World Economic Forum, o relatório de riscos globais de 2023. Então, anualmente, tem um conselho do World Economic Forum que analisa quais que são os riscos globais, de médio, de curto e de médio prazo. Não sei se está para todo mundo ler aí, mas desses riscos, poucos desses riscos são econômicos. Vamos pensar aqui nos riscos para os próximos 2 anos. Crise de custo de vida. Então a gente está observando aí quanto que a gente está gastando no mercado. Vamos ser mais pragmático, né? Quanto que a gente está gastando para respirar, né? Porque hoje a gente, para viver, a gente já gasta. Para respirar, a gente já gasta. E nós aqui, acredito que todos, por questão da dinâmica aqui do Fomenta Vale, somos pelo menos classe média. Classe C aí, que tem uma renda mensal aí de pelo menos 3 salários mínimos, acima de 3 salários mínimos. A renda familiar, eu digo. Então aqui a gente já está somos alguns privilegiados, né? Porque mais de 70% da população brasileira ganha menos que o salário mínimo. Então temos que pensar nessa questão dos custos de vida. Desastres naturais e eventos climáticos extremos. Semana passada, quarta e quinta-feira, batendo 35 graus. Sábado e domingo, batendo 10 graus. Não sei, eu fiquei muito zoado de saúde. Não sei se vocês fizeram. Agora imagina um morador de rua. Imagina um idoso que tem uma saúde mais frágil. As crianças que têm uma saúde mais frágil. Então são coisas que estão impactando a nossa eficiência enquanto sociedade. A nossa saúde. E hoje está sendo falado muito sobre saúde, principalmente saúde ambiental, mas precisamos pensar nessa questão de saúde integral. Confronto geoeconômico, conflito da Rússia com a Ucrânia. E isso que a gente está falando de Rússia e Ucrânia porque é um conflito que está acontecendo na Europa. Sendo que a maioria dos conflitos a gente nem fala sobre. E a maioria dos conflitos é sobre recursos naturais, petróleo e água, principalmente. Falha na mitigação das mudanças climáticas. A gente está falhando sistematicamente. Não levem para um cunho político que eu vou falar. Novamente, questões técnicas. Estamos falando de redução de consumo de petróleo, combustíveis fósseis. E o governo brasileiro, que é um exemplo, apesar dos nossos problemas, o governo brasileiro é um exemplo na área ambiental no mundo, está querendo explorar a foz do Amazonas. Não é eficiente. Não é eficiente. Então precisamos trabalhar a eficiência energética primeiramente, consumir menos energia, porque a gente consome energia demais, para trabalhar a eficiência energética, para depois fazer a transição energética. Porque vamos pegar uma coisa que está muito na hype, carros elétricos. É hipocrisia, não faz sentido. No Brasil faz, porque a nossa matriz energética ela é limpa. Na Europa, que está acelerando isso, na China, que está acelerando isso, a base energética é de gás e de carvão. Qual que é o sentido de você colocar um carro elétrico na rua? Não faz sentido. Então, novamente, eficiência. Vamos trabalhar em eficiência. Erosão da coesão social e polarização social. O que aconteceu no Brasil nas eleições de 2018 não é um caso isolado do Brasil. A gente viu nos Estados Unidos, a gente está vendo na Europa, a gente está vendo agora na Argentina. A gente está vendo uma mudança geopolítica radical. Quem está acompanhando um pouco está vendo o BRICS. O BRICS é responsável por 40% do PIB mundial. Estão compondo agora um plano de fazer uma moeda própria, provavelmente lastreada no ouro. Isso vai quebrar a geopolítica mundial. Exato. Então, o Macron, inclusive, essa semana já deu uma declaração falando que a Europa precisa se preocupar muito, porque agora a Europa está perdendo a hegemonia. Já perdeu algum tempo para os Estados Unidos, mas agora está perdendo a com essa nova composição, 40% do PIB mundial está com BRICS. Então a gente não vai precisar mais dolarizar nossa economia para fazer transações internacionais.
Isso vai baratear muito. E qual foi um dos gatilhos para isso? Não sei se vocês acompanharam esse nível, mas o mundo, no início do conflito, Rússia e Ucrânia, suspendeu a Rússia do SWIFT. O SWIFT é um mecanismo global de transações financeiras. Aí o resto do mundo falou, peraí, então se a gente não concorda com o que o pessoal que está lá no SWIFT falando, eu vou ser excluído, a gente já vê aí que a governança do mundo já está mudando. Né? Incidentes de dano ambiental em larga escala. Essa semana também, quem está acompanhando os noticiários estão vendo a tempestade, né, o furacão, está chegando na Flórida ou Califórnia agora, mas está chegando nos Estados Unidos. Estamos vendo as mudanças, né, climáticas a nível global que vão afetar muito, então para vocês que trabalham em tecnologia, vão afetar muito suprimento de matéria-prima, dos componentes. Entre outros motivos, por quê? As mudanças climáticas impactam negativamente nos portos. Então os navios não conseguem atracar para descarregar, não conseguem atracar para carregar. Então, fora os outros motivos das crises dos microcomponentes, dos semicondutores, ainda tem esse aspecto logístico e ambiental. Quando, na pandemia, teve aquele barco que ele encalhou no meio do Estreito do Panamá. E daí, os outros barcos, eles não conseguiam passar. E nos outros depois eles tiraram, mas acho que foi um dia, não sei se foi um dia ou algumas horas que ele ficou encalhado. E depois, nos próximos meses, os componentes eletrônicos subiram de uma forma gigantesca de preço. Então, mudanças climáticas. Ali, especificamente, foi um erro humano, não foi relativo a mudanças climáticas. Mas imagina diminuir o nível do canal do Panamá, que não consegue mais passar barco. Então, novamente, pessoal, só chamando a atenção. Não é nenhum ecochato falando. Não é a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, falando. O World Economic Forum. A elite econômica mundial que está falando isso. Da identificação desses recursos. Fala na adaptação das mudanças climáticas. Aí uma coisa da área da inovação, tecnologia, crime cibernético de fundo e cibersegurança. Incluam ética também. A questão ética está sendo muito discutida na área, principalmente da inteligência artificial e aprendizagem de máquina. Porque a gente acaba treinando as máquinas com os nossos vieses. E assim, eu gosto muito do Miguel Nicoleles, não sei se todo mundo conhece ele. Então, se você trabalha com tecnologia e inteligência artificial e não conhece o Miguel Nicoleles, você está bem errado aí. Vai pesquisar sobre ele. Toda a equipe do Elon Musk que está trabalhando lá na Neuralink para colocar o chip no teu cérebro, quase todos foram alunos do Miguel Nicoleles. Então, ele é meio que o papa da inteligência artificial. E ele costuma, parafraseando ele, uma fala que ele tem, a inteligência artificial não é nem tão artificial assim e nem tão inteligente. Porque a máquina é boa. Ela vai fazer o que a gente coloca ela para fazer. E nós somos burros, de maneira geral. Nós costumamos pensar que nós somos seres racionais com emoção. Mas na realidade somos seres com muita emoção e um pouco de racionalidade. Então se nós analisarmos o nosso comportamento individual no dia a dia, a gente para no final do dia, nossa, como que eu fiz? Por que eu fiz isso? Em vários momentos. Crise de recursos naturais, vou falar um pouco mais especificamente a questão da segurança hídrica. Então eu peguei um dado aqui da Fomenta Vale para exemplificar isso. Imigração involuntária em larga escala, por guerras e questões climáticas. Para vocês terem uma ideia, as questões climáticas estão movendo mais pessoas involuntariamente do que as guerras. E também porque as guerras, muitas vezes, são por questões de recursos naturais. Então a gente tem esses conflitos retroalimentando. Eu não vou falar muito sobre a perspectiva daqui a 10 anos. Eu quero focar um pouco nesses conflitos que são, nesses riscos que são uma coisa mais latente, mais próxima da nossa realidade. E falando um pouco sobre o histórico do ESG, né? O ESG, Environmental, Social and Governance, traduzindo aí ambiental, social e governança. Ele não é um termo cunhado pela área ambiental, os ecochatos, né? Eu vou falar os ecochatos para ficar mais claro. O viés ideológico perdeu o sentido. Antigamente. O viés ideológico ele vai estar aqui, ó, na erosão da coesão social e polarização.
Ele entra nesse sentido aqui. Então, o termo ESG ele foi cunhado, novamente, né, por organizações econômicas, né, Swiss Federal Department of Foreign Affairs, a galera da Suíça, que não são tão bons assim, porque o Banco Suíço quebrou, não sei se vocês acompanharam, né? O Banco Suíço quebrou, e a United States. Aí aqui alguns dos órgãos internacionais que fizeram parte da construção desse documento, e a gente pode ver a participação do Banco do Brasil. Então tivemos participação ativa do Brasil na construção desse documento. Esse documento, se eu não me engano, é de 2004, e foi a partir dele que deu início à utilização do termo ESG. Então, novamente, é uma referência teórica aqui, documental, não faz parte da aula Ecochata, evidenciando que é um risco de eficiência econômica que a gente precisa trabalhar. E aqui eu vou trazer, esses são algumas anotações que estão presentes nesse documento. Então, quais são os principais tópicos? Novamente, pessoal, não se feche nesses conceitos. São conceitos gerais. Quando você vai trabalhar ESG, quando você vai trabalhar desenvolvimento sustentável, no final da conversa eu vou falar sobre a matriz de materialidade, a gente tem que pensar sobre o território. Se a gente for iniciar aqui em Fomenta Vale, qual que seria o território do Fomenta Vale agora? Seria esse espaço físico e as pessoas que estão aqui dentro. A um segundo momento seria o território do Vale do Paranapanema, ou o território de Assis, primeiramente, ou o território das cidades onde estão as sedes das empresas que alimentam, que mantêm o Fomenta Vale. Então, na hora de se pensar o ESG e se pensar o desenvolvimento sustentável, pense primeiramente a partir do território. Porque uma coisa que faz sentido a nível nacional, ele não faz sentido a nível local. Mas a questão local, ela vai influenciar positivamente ou negativamente a questão social, global, nacional. Exatamente. Tem uma frase muito utilizada dentro desse ecossistema que é pensar globalmente, agir localmente. Então vamos pensar sempre em resolução de problemas e a visão das pessoas a nível local. Primeiramente, território, conceito de território. Então passando aqui rapidamente, né, as questões ambientais elencadas por esse documento, mudanças climáticas e riscos relacionados, novas regulações ambientais sobre produtos e serviços, aí é o exemplo que eu vou dar para vocês, que é uma questão política, que é uma normativa da União Europeia que vai proibir o comércio de produtos com o Brasil proveniente de áreas de desmatamento. Mas eles consideram áreas de desmatamento, mesmo aquelas áreas, eu não gosto desse termo, aí tem que se discutir isso mais especificamente, mas no desmatamento legal, que você pode desmatar uma área de maneira legal. E a União Europeia está querendo barrar mesmo dessas áreas. Então, uma questão... Exatamente. Aí é uma questão política e econômica. Então, novamente, entra naquela questão de coesão social. Então, tem esses nuances dentro das discussões. Mercados emergentes para serviços e produtos ecológicos. Então, na área de produtos orgânicos, que eu estou um pouco mais familiarizado. É uma das áreas que mais cresce de consumo no Brasil. A área de tecnologia é a área de consumo de alimentos orgânicos. Então, essas áreas, quem consegue trabalhar em modelos de negócios viáveis está ganhando muito dinheiro. Inclusive, depois eu vou abrir, quem quiser apoiar a Curiorta, a gente está buscando apoiadores aí, a gente está num novo momento para a gente ver como que a gente consegue seguir aqui no Brasil, aqui em Assis, mas eu vou chegar nesse ponto aí. Necessidade de geração de resíduos. Então isso é uma coisa muito importante também para as empresas, isso das pequenas até as grandes. Se você começa a olhar a sua geração de resíduo e como diminuir, automaticamente você vai trabalhar toda a sua linha de produção, seja de serviços ou de produtos. E dentro disso você consegue também trazer uma certa eficiência, que você vai começar a analisar os seus processos. Então uma coisa referente à área ambiental vai auxiliar o seu aspecto de gestão, porque você vai começar a rever todos os seus processos, mapear os seus processos. E a maioria das empresas não tem seus processos mapeados. Então isso também pode estimular aí o mapeamento de processos. E o risco de reputação com crescente pressão por transparência e responsabilidade. Um caso muito emblemático, Cristiano Ronaldo. Não falou nada. Pegou a latinha de Coca-Cola, colocou de lado, pegou a garrafa de água, colocou na frente dele. As ações da Coca-Cola. E questão ambiental nenhuma, só uma questão de saúde.
uma questão pessoal dele. Então a questão reputacional, ela é muito forte. Vamos pensar em o caso das Americanas, que remete à questão da governança. Hoje eu não vou falar tão especificamente das lojas americanas, mas é uma crise de governança. E as lojas americanas, ela está presente na maioria dos índices de sustentabilidade do Brasil. Então, peraí, uma empresa que está... Uma empresa que cumpre todos os requisitos sustentáveis de ESG, tem uma crise de governança nesse sentido, com fraude contábil, enganando os fornecedores, e a conduta vem há algum tempo, e provavelmente não haverá responsabilizações penais, cíveis e penais. A exemplo que aconteceu com o crime ambiental de Mariana e Brumadinho. Não foi um desastre ambiental, foi um crime ambiental. Porque as pessoas sabiam do risco. Não precisa não, tá tranquilo. Obrigado. Bom, vamos passar para a parte social. Saúde e segurança do trabalho, principalmente na área de tecnologia, está sendo muito discutida. Mas está sendo discutida na área de tecnologia porque o perfil dos profissionais de tecnologia é um perfil de formação alto, é um perfil de geração de valor alto, então os trabalhadores da área de tecnologia, de algumas áreas específicas, têm um poder de barganha maior com os empregadores. Você não vai ver um gari falando sobre segurança do trabalho e saúde, e são os que mais precisam. Novamente, quarta e quinta-feira semana passada, 35 graus, o ar super seco, a gente vendo o pessoal trabalhando na rua, sendo que a Organização Mundial de Saúde, os órgãos de saúde do Brasil, falam que abaixo de X umidade relativa do ar e em tais características ambientais tem que suspender todas as atividades externas. Então a gente está discutindo isso, mas a gente não discute o trabalhador de rua que está ali nos proporcionando um ambiente mais agradável. Então a gente tem que discutir por nós e tem que discutir para aqueles que não conseguem discutir por eles. Então algumas brigas a gente tem que comprar, não vão nos beneficiar diretamente, mas ele vai beneficiar o coletivo e o coletivo vai nos beneficiar. Nós somos animais sociais. Nós só vamos avançar enquanto civilização se nós pensarmos no coletivo. E isso não é uma questão ideológica, isso é uma questão biológica. Nós estamos provocando a sexta extinção em massa. E uma das espécies que vão ser extintas é o ser humano. O mundo vai continuar e o planeta vai continuar e veio espécie, foi espécie, vai continuar. Alguns ambientalistas falam que a gente tem que proteger o planeta Terra. Não, galera, a gente tem que proteger a nós mesmos. Isso é uma questão de sobrevivência. Garantia dos direitos humanos da empresa e com fornecedores. Então a gente vê sistematicamente aí direitos humanos não sendo respeitados nas empresas, desde as menores até as maiores. Pressão da sociedade civil pela melhoria de desempenho, transparência e responsabilidade, que é mais ou menos aqui que eu arrumo alguns inimigos. Relação com a comunidade. E a questão voltando aqui à questão de transparência, tem um conceito muito legal que vocês podem pesquisar depois, eu aconselho, que é o conceito de accountability, que é a prestação de... a accountability é mais ou menos a prestação de informações, a prestação de contas para as partes interessadas. Relação com a comunidade. Então, novamente, eu cito o caso de Mariana e de Brumadinho, cito o caso também de várias comunidades no Nordeste, que todo mundo está na hype de energia eólica, mas vocês não sabem o impacto humano que isso dá. Imagina, você tem a sua propriedade, você mora lá a tua vida inteira. A 300 metros, a 1 km, a 2 km é instalada uma turbina de energia eólica. Você não dorme por conta do barulho. Isso está afetando a saúde mental das pessoas, psicológica das pessoas. E é um impacto que não é discutido, e tem que ser discutido. A gente está afetando comunidades inteiras. A energia eólica é muito útil? Sim. Mas a gente, novamente, tem que trabalhar a eficiência energética, analisar os impactos, onde que vão ser colocadas essas torres de energia, porque já estão gerando alguns... Isso eu estou comentando só das questões sociais, porque tem umas questões ambientais aí também na instalação de plantas de usina eólica. E relações governamentais e comunitárias no contexto de operação em países em desenvolvimento. Novamente, então, estamos vendo agora o BRICS. Os países em desenvolvimento levantando e falando, galera, peraí, não é mais assim que a gente vai trabalhar.
tem um impacto muito negativo nessa ajuda humanitária que os países desenvolvidos dão para os países em desenvolvimento, que é mandar grãos, mandar alimentos dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Primeiro modo, legal, né? Tá alimentando as pessoas. Só que você pega, vamos supor o Brasil, vamos pegar um exemplo do Brasil. Não acontece no Brasil, mas o Brasil vai ficar mais claro esse exemplo. O Brasil é um grande produtor de soja. Chega os Estados Unidos, vamos começar a mandar soja para o Brasil para ajudar lá a crise de fome. Ninguém vai se opor. Só que vai chegar mais barato para cá, vai distribuir gratuitamente. Só que vai quebrar os produtores. Então você quebra o desenvolvimento do local, porque você está quebrando os produtores locais. E você precisa incentivar os produtores locais para a geração de riqueza local. Então isso acontece muito em vários pontos da África. Aí por que a geopolítica está mudando? Porque a Europa e Estados Unidos mandam comida. A China está chegando com infraestrutura. Então, pessoal, aqui ó, a infraestrutura, para vocês trabalharem. Eu não vou ficar dando comida na tua boca, eu estou dando a vara, vamos colocar assim. Eu não vou te dar o peixe, vou te ensinar a pescar. Então é uma mudança geopolítica também nesse sentido, através de um critério social do ESG. Aí a questão de governança, que é uma questão mais complexa também de se pensar e ser trabalhada, que é a estrutura e responsabilidade do Conselho de Administração. Novamente, pegar o caso das Americanas. Como que o Conselho de Administração não viu uma questão dessa? Passou por várias auditorias, internas, externas, dependentes, e não viu. E culparam ainda o presidente que assumiu. O cara com uma semana falou, pessoal, tem muita coisa errada aqui, não quero essa bomba pra mim não. Eu não tenho nada a ver com isso. Então essa crise de governança é uma questão bem ampla. Como eles podem produzir o próprio alimento. Porque pensa uma nação africana. Pensa o Brasil, antes de 1500. Era produzido alimento aqui. Aí chegaram os portugueses com o seu padrão alimentar. Aí mudaram todo o padrão alimentar brasileiro. Arroz e feijão se tornou um alimento tradicional brasileiro. Mas o alimento tradicional brasileiro é baseado em milho e farinha. Milho e mandioca. Então, o clima brasileiro ele é muito mais propenso à produção de milho e mandioca do que de arroz e feijão. Então, em vez de você chegar a um país desenvolvido e falar, vou te dar um alimento, fala, não, peraí, como que você consegue produzir o próprio alimento? Porque você vai garantir a permanência. Você evita o êxodo rural, porque vai garantir a permanência do agricultor e sua família no campo, gerando renda para ele e gerando renda para todo o ecossistema. Porque ele vai precisar comprar semente, ele vai precisar comprar insumo. Em algum momento ele vai precisar contratar pessoas para auxiliar ele ali na produção. Então o desenvolvimento ele é baseado na... Vou exemplificar uma frase, parafrasear assim mais por cima Amartya Sen. Amartya Sen é um economista indiano que foi prêmio Nobel de Economia, não lembro em que ano. E a tese dele, que foi laureada pelo Nobel de Economia, chama Desenvolvimento como Liberdade. E ele fala que nós temos que dar condições para as pessoas levarem a vida que elas têm motivo para valorizar. Eu não sei os seus valores, eu não sei os seus objetivos de vida. Se eu chegar falando que o que você tem que fazer, é um viés. Eu estou falando que você tem que fazer a partir dos meus viés. Só que, a nível de política pública, a nível de construção social, nós temos que construir um ambiente para que você leve a vida que você tem razão de valorizar. Então, permitir que as pessoas vivam suas próprias vidas. Aí tome muito cuidado para não cair no liberalismo, no ultraliberalismo. O liberalismo é uma coisa, que não é tão liberal assim, porque o liberalismo ele só funciona com intervenção estatal. Agora, a gente precisa da intervenção estatal, a gente precisa do poder público para garantir que as pessoas possam produzir o próprio alimento sem intervenção. Que elas possam produzir
produzir sua própria saúde. Porque não sei se vocês sabem, mas tem muitas plantas medicinais. Só o SUS tem uma lista que chama ReniSUS. São 70 plantas medicinais que os médicos prescrevem. Só que aí tem os embates econômicos. Para que uma indústria farmacêutica vai deixar você plantar seu próprio remédio? Plantar uma erva citriana, que é muito bom para quando você tem desconforto estomacal. Um boldo, quando você tem o boldo, para quando você está de ressaca. Não, você tem que comprar um imóvel. Exato. Então, a nível de Amazônia tem toda uma iniciativa de tentativa de resgate dos conhecimentos tradicionais. A gente pode curar o câncer. Vários tipos de câncer com esses conhecimentos. E por que tem essa trava também? Porque é a questão de biopirataria, né? As indústrias farmacêuticas fazendo biopirataria. Então tem esses problemas também. Que entra naquela questão de coesão social ali e política. Aqui eu estou trazendo questões para o nosso dia a dia, para a gente aplicar nas empresas e nos locais que nós atuamos. Sem entrar em muitas questões conceituais e políticas. Eu uso alguns exemplos mais para a gente trazer, para a gente ter essa visão para na hora que nós sentarmos, ou na nossa própria empresa, ou com o nosso empregador, olha, vamos pensar aqui na questão dos resíduos, que ajuda a gente a pensar todo o nosso processo, ver como que a gente pode eliminar desperdício, para diminuir nossos custos, para gerar lucro para você. Eu tenho uma dúvida, que é, na verdade, eu não sei exatamente se vai dar para responder, mas assim, quando eu estava no médio, eu fiz uma pesquisa de trabalho de conclusão de primeiro ano, que chama PTC, foi lá dentro. E daí, a minha pesquisa foi sobre mais ou menos herbologia, mais ou menos, e eu comparava o teor, eu peguei 3 plantas, peguei, basicamente, destilei elas, para conseguir as propriedades das plantas, né? E coloquei em 3 placas de Petri, para comparar qual era mais antibactericida. Mas aí tem uma dúvida que a dúvida minha é a seguinte: quando você pega uma planta medicinal e um remédio que são mais ou menos equivalentes, o remédio não é muito mais potente do que a planta? Sim, as plantas medicinais, elas têm um caráter mais de medicina preventiva. Deixa eu ser um pouco mais claro. As plantas medicinais não substituem os remédios. Mas a utilização das plantas medicinais ela tem um caráter de medicina preventiva. Então, tipo, você está com desconforto, você vai tomar um chazinho, permaneceu sem desconforto, não é isso que você precisa comprar um médico. E agora ficou mais claro. Então, tipo, deixar isso bem claro. Usar plantas medicinais não quer dizer que você não vai tomar remédio. É que a utilização das plantas medicinais ela estimula a medicina preventiva também. Mas então o teor medicinal das plantas não é uma coisa empírica, é uma coisa. Então, mesmo que seja elas não sejam tão potentes quanto os remédios, elas existem. Existem. Propriedades medicinais das plantas. Tanto é que muitos dos remédios têm como base os princípios ativos das plantas. Mais ou menos isso. É nível de concentração. Não por conta da quantidade, da concentração. Tem muitas plantas que têm efeito de antibiótico. Só que se você tomar um antibiótico de maneira persistida, ele perde o efeito. Se você consome a planta com efeito de antibiótico, não, por conta de nível de concentração. Então é mais essa questão de níveis. Sim. Mas o consumo, vamos pegar o alho e a cebola, o consumo de alho fortalece seu organismo, seu sistema imunológico. Os remédios é para quando o seu sistema imunológico não está mais dando conta.
A grosso modo é assim, para a maior parte das plantas do RSUS. Na ONG lá a gente tem uma planta, esqueci o nome da planta agora, mas ela é conhecida como insulina. Eu não lembro o nome, mas no popular é insulina mesmo. É uma frutinha pretinha. Se você tem ali um diabetes estágio inicial, ela ajuda a controlar bastante. Agora, se começa nível 2, não, aí é medicamento. Então, são os níveis. Então, não é que você vai tratar o câncer, a AIDS só com planta. Mas boa parte das nossas doenças, nossas comorbidades mais comuns, elas podem ser ali evitadas com o uso contínuo ali de medicamentos naturais. Mas, claro, você sempre tem que ter um acompanhamento médico. Não é só sua avó dizendo. Tem que ir lá fazer exame e tal, porque às vezes pode ter algumas alterações. Então, novamente, não substitui. Você trabalhar com plantas medicinais, você precisa de um acompanhamento médico, ele não substitui os tratamentos fármacos. E aqui também, a parte de governança ainda, né, voltando, estrutura de comitê de auditoria e independência dos auditores. A gente viu no caso dos americanos que não adiantou para nada. Então, aqui, ó, já está em 2004, o pessoal já estava falando sobre isso. Combate à corrupção e suborno. Isso eu acho que não preciso detalhar, não. Boas práticas contábeis e de divulgação. Novamente, usando o exemplo das lojas americanas. Pessoal, a gente não precisa fazer nada. Vamos seguir as normativas. A gente não precisa reinventar a roda. Então, trazendo para o nosso contexto aí de trabalho, né? Ou você na sua empresa, ou você prestando serviço para um empresário, contratado, um PJ. Pense em duas coisas. Eu preciso ou reduzir os custos ou aumentar os lucros. E essas ferramentas podem auxiliar nesses dois. Porque para isso, o empresário vai pensar nisso. O dono da empresa, o dono do dinheiro, ele vai pensar isso. Como que eu posso reduzir meus custos? Como que eu posso aumentar meus lucros? O restante, no final do dia, pessoal, o restante é para responder essas perguntas. Pensem nessa linha. E política de remuneração dos executivos, que está sendo uma coisa bem discutida também. Você pega uma empresa onde a copeira, que é aquela que dá o café para todo mundo para conseguir trabalhar, ganha um salário mínimo. Eu trabalho em escola também. E às vezes eu dou umas puxadas de orelha nas professoras e nas diretoras. Vocês podem ficar um mês sem aparecer na escola. A escola roda perfeitamente. Se a tia da cozinha e a tia da limpeza ficar 2 dias, essa escola para. Há um tempo atrás a gente viu a paralisação dos coletores de lixo da cidade. Se a prefeitura fechar um mês, a gente nem vai sentir falta. Se os coletores de lixo pararem 2 dias, acabou a cidade. Eu vou trazer uma analogia do rugby. Né? Eu sou praticante do rugby, a gente tem uma escola de rugby aqui na cidade, e é um esporte coletivo. Então a gente sempre fala, pessoal, não adianta você correr sozinho. Se você correr sozinho, você vai perder a bola, vai prejudicar o time, a gente vai levar para o ataque. Tem que avançar todo mundo junto. Então, pessoal, pensem sempre. Dá suporte para quem está à frente de você. Na realidade, é uma forma que eu penso que eu estou compartilhando com vocês. Dá suporte para quem está à minha frente e proteger ferozmente quem está do meu lado e atrás de mim. Então, pessoas que estão no dia a dia do meu lado, resolvendo os problemas junto comigo, estão atrás de mim, me dando suporte, essas pessoas eu tenho que trazer junto comigo sempre. Quem está na minha frente, você está na minha frente. Você está na minha frente, não tem como ajudar muito você. Estou aqui caso você precise, mas... Então, sempre dê valor mais em quem está lado a lado e atrás de você dando suporte do que as pessoas que estão à sua frente. Essa é uma visão que eu tenho, que eu pratico isso. Uma questão que eu trago do esporte e que eu trago isso para a minha vida profissional e ética. E eu sempre falo também para todo mundo, educação não vai mudar o mundo. A gente dá cultura e levar a molecada para os esportes, isso vai mudar o mundo. Porque vai trazer espírito de coletividade, vai trazer disciplina, as artes vão trazer percepções sobre o mundo, percepções sobre você mesmo. Então, a gente tem que trabalhar integralmente, sabe? Educação, esportes e cultura em geral. Aí foi um compartilhamento aí de visão de vida que eu tenho.
Scrum, para quem não conhece, é uma formação do rugby de disputa de bola. Muitas das técnicas empresariais ela vem do esporte. Então vocês vão pegar altos executivos, geralmente eles têm alguma ligação com o esporte. Então, pessoal, se conecta com o esporte. É bom para a saúde, é bom para a mente, vai desenvolver várias competências. Vocês querem trabalhar treinamento, não sei se tem alguém de RH, soft skill. Você não vai colocar o pessoal aqui numa sala e desenvolver soft skill. Agora coloca para praticar um esporte, coloca para praticar ou consumir arte e cultura. Aí você vai começar a desenvolver soft skills das pessoas. Educação formal não desenvolve soft skills. A grosso modo, essa é a minha visão. E novamente pensando no nível mais prático, né? No final do dia a gente tem que trazer ou redução de custos ou aumento de lucro para os empresários ou para a nossa empresa. No Pacto Global, a imagem ficou um pouquinho ruim aqui, mas no Pacto Global tem 10 princípios gerais, pragmáticos, para serem adotados pelas empresas. E as empresas podem se tornar signatárias. Eu não indico pequenas e grandes empresas se tornarem signatárias do Pacto Global, porque vai envolver uma hora ou outra custos. E uma pequena empresa não tem dinheiro nem para pagar um consultor. Quanto mais uma consultoria externa desse jeito, né? Mas os princípios eles são muito úteis. Então quem quer trabalhar essa parte de sustentabilidade, eu sigo muito a linha que a gente estava discutindo, inclusive, de facilitação. Então, sentar com o pequeno, com o médio empresário, olha, tem essas formas que você pode trabalhar e que você pode trabalhar sozinho. Quando você alcançar um certo nível de maturidade institucional, financeira, aí vai ser necessário você contratar profissionais especializados, seja aí para dentro da sua entidade, seja consultores externos. Mas, em princípio, não tem como chegar para a pessoa e falar, você vai ter que cumprir esse checklist. Não. Você vai perder o cliente, vamos chamar assim. Não, vamos pensar como que você, no estágio que você está, você consegue trabalhar o que você já faz. No Local ODS, a gente tem um produto que chama ODS, Eu Contribuo e Não Sabia. Inclusive, eu vou trazer uma contribuição do Fomenta Vale para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui, para vocês terem uma noção disso. Então, no nosso dia a dia, a gente já tem muita prática sustentável. Então, se você chega para um empresário, um empreendedor, e evidencia isso para ele, olha, você já tem algumas práticas sustentáveis. Vamos fortalecer elas? Aí você vai começando a mudar a percepção do empresário. Porque não fica aquela coisa de você apontar só o erro. Porque nós somos seres humanos, a gente não gosta de as pessoas falem que nós estamos errados. Que a gente não está fazendo certo. Chega lá e fala, ó, você já está fazendo certo aqui, ó. Isso aqui que você já está fazendo, já está bem legal esse trabalho seu. Vamos fortalecer, vamos estudar como ampliar isso. Né? E voltando para os princípios do Pacto Global, que é muito alinhado às questões da ESG. Na realidade, são baseados nas questões da ESG e nos riscos globais, né? Que é apoio e respeito aos direitos humanos, não à cumplicidade e aos abusos de direitos humanos. Então, você sabe que um fornecedor seu não está respeitando os direitos humanos, cabe você também tomar uma atitude. Né? Empresas grandes têm a questão da supply chain, né? Você também analisar a sua cadeia produtiva. A gente vê o caso das vinícolas que a gente teve esse ano. Né? Como assim? Estou contratando um trabalho escravo, não sei o que é trabalho escravo. Não cobra esse tipo de discurso. Então você tem que saber o que está acontecendo na sua cadeia de produção. Então você tem que fazer uma certa análise de ciclo de vida do seu produto ou do seu serviço. Que isso também é uma ferramenta para auxiliar no mapeamento de processo que pode levar à diminuição de custos e aumento de lucros do empresário. Pensem numa linha de condutora, pensem na análise de processos da empresa, do empreendimento. Isso vai auxiliar bastante a identificar onde está pecando e onde tem boas práticas de desenvolvimento sustentável. Eliminar o trabalho forçado obrigatório, abolição do trabalho infantil, a gente ainda tem muito trabalho infantil. Eliminar a discriminação no emprego, aí entra a questão da diversidade também, a gente tem que promover a diversidade. A gente estava discutindo um pouco isso, né? No começo. Nas primeiras vezes que eu vim aqui no Fomenta Vale tinham poucas mulheres, agora tem mais mulheres aqui presentes, mas a gente olha no entorno, não temos negros. Não sei se alguém daqui mas pelo menos visualmente, comunidade LGBTI+. Aqui na nossa região a gente não tem tanto, mas comunidades indígenas, quilombolas. Aqui não faz tanta parte assim na nossa casa.
Então, e a diversidade ela é muito importante, porque rompe vieses. Então, tem uma frase do Fritjof Capra, que é um ambientalista bem famoso assim, no meio, que a diversidade gera resiliência. Então, quanto mais diverso o ambiente, mais ideias para o ambiente e mais visões do que pode dar errado dentro do ambiente. Então, a gente antecipa muitos erros e muitas situações de riscos com a diversidade dentro do ambiente. A diversidade de vários aspectos, de formação, de visão política de mundo, de gênero, enfim. Todas as diversidades precisam ser estimuladas. Exato. Promoção da responsabilidade, apoio e prevenção de desafios ambientais, aí, novamente, através da análise de processos ali, no mapeamento de processos, isso pode ser identificado. E o pessoal que trabalha em tecnologia, vocês dominam muito essa questão de mapeamento de processos através da modelo de identidade de relação e do ML. Então, essas ferramentas para dentro das empresas podem auxiliar demais no aspecto de sustentabilidade. É uma ferramenta que foi pensada, foi construída no aspecto de tecnologia, de programação, pode auxiliar muito a questão sustentável. Desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis e, novamente, eliminar todas as formas de corrupção. Isso aqui eu nem fico muito porque entra algumas questões políticas no meio, e não é o caso aqui hoje. Aí aqui uma pesquisa, eu trouxe, eu achei muito legal trazer esses números para vocês. Tem uma frase, eu vou evitar usar a palavra, mas essa frase é parafraseada com palavrão. Todo mundo fala que está preocupado com o meio ambiente. Todas as empresas falam que está preocupado com o meio ambiente. Mas quem que é o FTP, então, que está destruindo? Então, todo mundo, quando você pergunta, está preocupado com mudanças climáticas, está preocupado com geração de resíduos, está preocupado com direitos humanos, está preocupado com diversidade. Só que no dia a dia a gente não vê isso. Então, vou pegar alguns exemplos aqui. Política de inclusão e diversidade. Aí, pensando aqui nas grandes empresas no contexto brasileiro que estão na Bolsa de Valores. 6% das empresas nunca ouviu falar. Mas, peraí, você é uma grande empresa, nunca ouviu falar. 40% não levam em consideração. 40% das empresas que estão na Bolsa de Valores não levam em consideração a questão de diversidade. Os altos executivos. E 54% levam em consideração na análise de investimento. Vamos pegar um outro ponto aqui. Uso de recursos naturais. Isso o pessoal, de fato, no dia a dia implementa mais, porque isso vai envolver o consumo de água e energia. Consumo de água e energia é custo. Então, isso explica os números, né? 4% nunca ouviu falar, 21% não leva em consideração. Isso aqui evidencia que já é um erro, que é o teu consumo, é o teu custo. Como que você não leva em consideração? Aqui no contexto para baixo é legal. E 76% dos entrevistados levam em consideração nas análises de investimentos. Então, quis trazer esse contexto mais geral aqui. Vou pegar um de governança, né, para ter ideia. E dependência do conselho. Isso aqui é muito mais da área de vocês, né? Privacidade e segurança de dados. LGPD. 3% nunca ouviu falar. 21% não leva em consideração. Isso a gente está falando de uma questão normativa brasileira, não é nem mais uma questão ideológica, de conceito, é uma questão normativa. Punitiva, criminal. E 77% leva em consideração na análise de investimento. Eu estava lendo essa semana, o setor das farmacêuticas mesmo, descumpre sistematicamente a LGPD porque vende nossos dados e não está sendo feito nada. Temos aqui alguém da área da saúde que sabe disso. Na área da saúde é vendido o nosso dado a rodo. É Unimed para cima. E, velho, agora eu vou falar de nem vazamento de dados. Nossos dados não é nenhuma falha de segurança. Nossos dados são vendidos. Os dados da gente, você pode pegar através de uma câmera
essa questão ética e de dados, por que o Bitcoin é muito... Ele começou uma hype muito grande do Bitcoin há uns 10 anos atrás. Descentralização e anonimato. E não pode ser rastreado, tipo, você protege seus dados. Se você coloca na tua base, é teu e ninguém passa. Foram os dois principais pontos assim que ganharam muita hype no começo do Bitcoin, que é a descentralização e a questão de proteção dos seus dados, das suas informações. E agora eu vou trazer um pouco dos contextos mais locais, assim, das minhas experiências que eu trago aqui, que eu busco desenvolver aqui no município de Assis. E claro, sempre pensando novamente em questão de território, e a gente não trabalha sozinho, então a gente sempre precisa estar inserido no ecossistema. A gente estava batendo papo aqui, um trabalho muito massa que o André está fazendo, que é vai ficar meio pedante, mas fomentar a cultura de desenvolvimento, a cultura de inovação, a cultura de cocriação. Então a gente precisa aí de conectar pessoas que têm os mesmos valores e os mesmos objetivos que nós no dia a dia para gerar valor. Novamente, sempre pense, mapeamento de processo, diminuição de custos e geração de lucro. Que isso no dia a dia é o que vale para a gente. Além das questões ideológicas, conceituais, sobrevivência do ser humano. No dia a dia é isso que importa para a gente, pagar nossos boletos, né? Resumindo. Aqui, né, trazendo um pouco do histórico, da atuação da ONG Pro Azul. Nós somos uma associação, somos uma ONG que trabalha com pesquisa e desenvolvimento em soluções para resíduos, educação ambiental, entre outras coisas. Essa foto é uma foto bem emblemática. Para quem conhece Cândido Mota, essa daqui é o prédio do antigo abatedouro, tá, de Cândido Mota. Nós conseguimos, através de uma sessão de uso do espaço, atualmente a sede da associação. Então é bem emblemático porque o matadouro foi transformado na sede de uma ONG ambiental. Então é bem emblemático isso. E aqui é uma foto, aqui tá bonito ainda, porque quando nós pegamos só tinha mato e lixo. Não, já vou chegar lá. De boa mesmo. Era tipo um... Aí esqueci de fugiu a palavra. Frigorífico, isso. Era tipo um frigorífico. E aí nós estamos ali constantemente melhorando o espaço para desenvolver ações de educação ambiental, de pesquisa e desenvolvimento para resíduos. Né? Por isso que eu gosto de trazer, porque é bem irônico, bem emblemático. Transformamos um frigorífico em uma sede de uma associação ambiental. O plástico que nós utilizamos o rejeito. O que é o rejeito? O resíduo que a gente gera. Então, vamos pegar, jogar esse copo fora. Isso aqui é o resíduo. Esse copo pode ser reciclado. Depois do processo de reciclado, vai chegar um ponto que ele não consegue mais ser reciclado por questões tecnológicas. Aí ele se transforma no rejeito. O que é o rejeito? Não tem mais o que fazer com esse material. Ele vai ter que ir para o aterro sanitário ou alguma outra destinação. Nós trabalhamos com o rejeito do plástico PVC. O plástico PVC é o plástico desses conduítes, gerado muito na construção civil. Então tem uma empresa aqui da região que ela recicla o PVC e gera o rejeito do PVC. Esse rejeito que ele gera vem numa granometria parecida com a areia grossa, usada na construção. Então chega pra gente, aí o seu Haroldo, que é o nosso professor Pardal, sem formação técnica nenhuma, formal nenhuma, desenvolveu um catalisador que vai misturado na água. Não. Aí não faz sentido, velho. Aí produz o catalisador, nós misturamos na água, que é usado na mistura desse pó de plástico com o cimento, que ele vai gerar esse material aqui. Aí eu vou chegar nele daqui a pouco. Trabalhamos na regeneração também, uma cultura regenerativa, como eu comentei agora, a gente estava comentando a ironia, né? Transformamos um antigo abatedouro, um antigo frigorífico, numa sede de educação ambiental e pesquisa e desenvolvimento. Nós trabalhamos com gestão e desenvolvimento também, então captamos aí nos últimos 4 anos, por conta da pandemia, deu uma parada. Nos últimos 4 anos, captamos mais de R$30 mil junto com a Prefeitura de Cândido Mota para a utilização desse espaço através de emenda parlamentar impositiva. Aí fica a dica para o Almir, utilização das verbas parlamentares impositivas são muito massa para esse tipo de trabalho que a gente faz. E lá a gente tem um apoio muito grande do Lu Sanqueta,
ele é do PSDB. Eu gosto de falar que ele é do PSDB porque eu não sou alinhado politicamente com o PSDB, mas ele está ajudando a gente, por que não? A gente está vivendo um mundo de cisma. Ah, você é do partido A, não vou trabalhar com você. Não, a gente tem que trabalhar junto. Você é do partido A, você é do partido B, a gente tem que trabalhar junto. A gente tem os mesmos. Temos que trabalhar nas convergências. As divergências têm alguns momentos específicos que a gente tem que sentar e discutir, mas no dia a dia a gente tem que trabalhar pelas convergências. Então eu gosto de enfatizar a questão partidária pelo Zanqueta, que é uma pessoa maravilhosa lá, que está ajudando a gente há muito tempo. E ele é de um partido que, historicamente, não é alinhado com a pauta ambiental. Só que nós estamos promovendo o desenvolvimento da cidade. E ele trabalha para o desenvolvimento da cidade. Então esse ponto de convergência nosso nos estimula a trabalhar em conjunto. Eu tenho uma dúvida, e na verdade não é sobre esse assunto, mas eu queria perguntar, porque no começo da palestra você falou que você é um pesquisador independente de ESG. Como é que funciona isso, que você pesquisa independentemente? Tipo, No dia a dia, eu tiro dinheiro do bolso não, mas para trabalhar. você pesquisa, você publica artigos. Eu publico. O Almir também é um pouco pesquisador independente, bastante 100%. Como é que você consegue fazer isso sem, tipo, pesquisar tudo isso sem uma, talvez, porque pesquisador geralmente tem apoio de universidade, etc. Como você consegue fazer isso sem esse apoio? Sem, porque você realmente tem muita base, assim, se você pegar no começo da palestra, o fórum científico pareceu uma coisa, uma base muito forte, assim, você argumentar. Inclusive, na minha opinião, poderia ocorrer, não que foi o caso, mas poderia ocorrer de você, se você não tivesse mostrado aquelas bases de pesquisa, de referência, você poderia ser encarado como um palestrinha aqui. Exato. Mas por causa daquilo, eu dei um peso muito maior para as suas falas da palestra. Assim, então, fiquei meio Tá. Vou começar de trás para frente. Pessoal, sempre façam isso. No início das suas falas, mostrem suas referências. Isso faz toda a diferença. com certeza. Então não deixe as referências por último que nem artigo acadêmico. Porque é muito diferente, por exemplo, você chegar aqui e falar, porque SG é isso, porque a gente faz isso, porque a gente transformou isso aqui nisso aqui, mas as suas referências fazem diferença. Exato. Então, como eu falei no começo. Pessoal, não é um eco chato falando aqui, não é a Marina assim falando. Eu estou falando com base em referências, tá? Então é muito importante e principalmente, pessoal, trabalhem suas referências de acordo com o público de vocês. Essas referências que eu estou usando aqui, eu sempre uso. Mas de início, se eu estivesse trabalhando aqui com um público mais ambientalista, seriam outras referências que eu utilizaria. Então isso é muito importante vocês considerarem também. Esqueçam a ideologia na hora que vocês estiverem trabalhando profissionalmente. A ideologia é para te dar um norte profissional. Mas, novamente, no final do dia é o que importa. Diminuição de custos e aumento de lucro. E isso gera através dessa questão das suas referências que você utiliza. Quais são as referências que o seu público valoriza, que o seu público dá crédito? Uma coisa que o Almir, eu vou citar o Almir aqui, porque Aí já virou citação já. é o doutor da saúde, né? Ele sempre fala quando a gente vai fazer migração de servidor, migração de qualquer coisa, que a gente vai ter que contratar alguma coisa, ele fala quanto custa e como é que vai fazer. Então é basicamente no final. Exato. Tudo, né? Pessoal, no final do nosso dia a dia, infelizmente, no final do dia a dia, é dinheiro. Alguém tem que pagar. Quem quer se aprofundar mais nessas questões mais filosóficas, eu indico a ler o Ailton Krenak, que ele é um indígena brasileiro, que ele também é pesquisador, ele tem uma atuação fantástica, que um dos livros dele, uma das falas dele a vida não precisa ser útil. Então essa frase provoca uma reflexão muito grande. Mas é mais com um nível mais filosófico, tal. Mas no nosso dia a dia profissional, dinheiro. E eu trouxe hoje aqui. Eu só queria falar sobre que uma coisa bem legal é ideologia. Então, essa geração de hoje ela tem uma ideologia muito grande. Não política, nem em outras áreas, mas dentro da tecnologia. Se namora com a AWS, o mundo da AWS, ou se
pessoas ficam um pouco admiradas pela abordagem que eu tenho, mas não é porque eu sou mais inteligente que outras pessoas, que as pessoas da mesma área que eu. Eu só tenho um repertório mais diverso. Eu sou um generalista. Então, tipo, eu tenho um repertório muito grande. Eu venho das ciências econômicas, eu fiz especializações em mestrado na área ambiental. Então, tipo, eu fiz faculdade no centro de economia. O mestrado foi num centro de engenharia civil. Uma especialização foi num centro de administração pública. Eu trabalho com pessoas que atuam em área a nível mais espiritual. Então, a gente sair da nossa bolha, ampliar o nosso repertório, é essencial para resolver o problema. Um dos principais pontos na área de tecnologia que o pessoal sempre fala é que falta visão de negócio para as pessoas. Então, visão de negócio, como que você amplia? Ampliando seu repertório. Então, conversando com pessoas de outra área, fazendo cursos de outra área, consumindo cultura de outra área. Então, até conhecendo o adversário. Então só para eu finalizar a resposta dele, que você perguntou na questão de como que é essa questão de pesquisador dependente. Primeiro que pesquisador aqui no Brasil não é uma profissão regulamentada. Já começa por aí. Você faz pesquisa geralmente vinculado a instituições que têm pesquisa e desenvolvimento no seu estatuto. Porque geralmente você é encarado como universitário, não como pesquisador. Né? Exato. Aí como eu produzo artigos acadêmicos. Então, para você se considerar um pesquisador, você tem que produzir ciência. Ciência através do quê? Pesquisa acadêmica, que vai ser revisada por pares. Mas então você escreve um artigo, você manda para revisão, e daí depois da revisão E eu busco publicar também coisas não só em periódicos, em plataformas científicas. Porque o grosso da população não lê. Oi? Não, eu não busco as normais. Isso, Então, tipo, o que eu estou fazendo aqui é um aspecto científico. entendi. Então, eu não sei se eu vou fazer isso, mas eu posso fazer também, fazer um registro. Pensa documentação na área de tecnologia. A documentação é um registro científico, porque é um registro de processo. Então, a ciência, ela tem várias formas de você fazer ciência. A ciência cinza, que é a ciência de ponta, que trabalha com fronteiras, aí você precisa escrever artigos científicos e publicar em periódicos renomados, como Nature da vida, enfim. Pega as revistas aí, A1, B1 da área de tecnologia. Se você quiser produzir ciência mesmo, aí você vai ter que publicar nesses artigos. Se você utiliza a ciência para o seu trabalho, que é isso que a gente precisa fazer, baseado em fatos, dados e evidências no nosso trabalho, aí você pode fazer de diversas formas, que é o que eu faço. Eu atuo em conselho de política pública, eu atuo em grupos de pesquisa, de maneira independente. Por que eu sou vinculado em associações? Porque as associações me dão um crachá para poder entrar em alguns lugares. Então tem essas formas. Em alguns lugares eu consigo ajuda de custo para estar participando. Alguns aí que aí eu vejo como investimento eu me vejo como uma empresa. Né? Sou um profissional autônomo, assim, a grosso modo. Trabalho na prefeitura também, estou trabalhando na Secretaria de Educação, mas esse meu trabalho é mais um trabalho autônomo, como se eu fosse um consultor. Né? Eu trabalho basicamente consultoria. Eu não chamo de consultoria, eu prefiro chamar de facilitação, como a gente estava conversando ali. Mas a minha atuação no dia a dia, como pesquisador, é isso. É utilizar as fontes científicas e técnicas para embasar os meus posicionamentos e trabalhar através da advocacy dentro de conselho de política pública, dentro de instigar conselhos de administração e grupos de pesquisa. Aí essa parte que eu estava comentando, né? Governança ambiental. A participação eu tive no Conselho Municipal de Meio Ambiente aqui de Mota, o Conselho da Bacia Hidrográfica aqui do Médio Paranapanema, que é o nosso território, né? Pensando no território ambiental, e o Conselho Consultivo da Estação Ecológica daqui de Assis. Então o Horto tem um Conselho Consultivo e a gente faz parte também do Conselho Consultivo. Inclusive o Instituto Florestal
comprando 2 áreas para aumentar a área aqui de preservação do município. Mais uma informação para vocês. Sim. Pelo menos do Oeste Paulista. Não, as áreas ali do litoral sul e do litoral norte são maiores. São maiores. Mas aqui, tipo, considerando o Oeste Paraná, a gente tem uma grande ali no Pontal do Paranapanema, na região do Rodeado, e aqui na região de Assis. Que aqui em Assis, a nível de curiosidade, a gente tem a Estação Ecológica e a Floresta Estadual. São 2 unidades de conservação. Você tem conservação que a gente conhece como horto. Aí aqui, demonstrando a parte técnica, né, do concreto ecológico que nós produzimos, exemplificando, né, como que a gente gera valor, como que a gente aplica isso no nosso dia a dia de trabalho. Uma tecnologia social. O que é uma tecnologia social? Uma tecnologia desenvolvida para solucionar um problema ambiental ou um problema social. O problema social e ambiental que a gente está tentando resolver é a solução para a destinação de resíduos de plástico. A nível de curiosidade também, a gente entrou numa nova era geológica provocada pela ação humana, que é a Holoceno. Por que falam os pesquisadores, os cientistas da área, falam que a gente mudou uma era geológica? Porque já estão encontrando microplástico presentes em estruturas rochosas no fundo do oceano. Então a gente já está mudando a estrutura das rochas terrestres. Estamos mudando a estrutura geológica do planeta Terra. E essa tecnologia foi desenvolvida ali por volta de 2015, 2016. Em 2017, via de parceria da prefeitura, aquela praça na entrada que tem ali do lado do Mercado Avenida, lá em Perjolota, nós fizemos a instalação de 20.000 pavers de concreto plástico. Não, paver porque vou chegar lá. O paver é mais por questão de calçamento. É o nome técnico dado para aquelas alternativas. Por que a gente só hoje está usando como paver e não como estrutural? Por questão burocrática. A gente precisa de um registro para isso. Exato. Então, essa segunda lâmina aqui significa isso. A gente fez os testes em 2017, um grupo da Unip, de engenharia civil, fez pesquisa com o nosso material. Aí a gente tem as especificações técnicas. A nível técnico de especificação, nosso material pode ser utilizado para fins estruturais. Não usamos, porque a gente não tem um registro no momento. Ainda. Infelizmente, até o momento, a gente só conseguiu desenvolver para o PVC. E nesse sentido, eu sei que tem algumas outras empresas, principalmente a Europa, que tem um projeto parecido, mas enfim, não sei o polígono que vai ser utilizado. Mas o que impede a gente de aumentar, escalar esse negócio? Burocrático. Burocracia. Mas a que ponto? E a que ponto é viável? Porque, por exemplo, um material assim interessante numa calçada, não seria tão interessante numa construção de casa, eu imagino. Seria. Uma calçada. A gente consegue construir uma casa com esse material. Mas eu acho que a utilização seria. Você conseguiria vender melhor, Hoje, a nível custo financeiro, né? Vamos pegar a viabilidade financeira hoje. Por conta dessa questão burocrática, a gente não pode comercializar o estrutural. O paver mesmo, pra gente, não compensa a gente fabricar. Não compensa nós fabricarmos artefatos de concreto plástico lá na nossa sede, por questão de custos. Então a gente está buscando parcerias para a gente nos tornarmos fornecedores de matéria-prima. Então a gente quer fornecer a tecnologia. Então vamos supor, você tem uma fábrica de artefatos de cimento, vasos. Tem um pessoal de Ourinhos que faz isso. Eles fabricam vasos com concreto. Eles compram o nosso material e produzem vasos com concreto plástico, que é 1/3 mais leve do que o concreto tradicional. Então os vasos ficam mais leves. E o acabamento, eles dão um acabamento de pintura automotiva, é fantástico. Então é essa linha que a gente está seguindo. A gente está seguindo uma linha de nos tornarmos fornecedores de transferência de tecnologia. Até ir buscando apoio para a gente fazer o registro da patente do catalisador
e fazer as análises técnicas de milimétrico especificamente para poder comercializar a nível estrutural. Não, lógico. Quem aqui já bateu massa de concreto? É a mesma coisa, galera. É a mesma tecnologia de produção que a gente usa. O que a gente modifica, que a gente substitui a areia grossa pelo pó de plástico. É mesmo. E a água utilizada ali para dar liga, nessa água a gente faz a diluição do catalisador. Então, a nível de tecnologia de produção, não muda nada. Que isso é muito importante também para a gente, porque a gente quer também difundir. Porque uma pessoa não precisa de equipamentos sofisticados para trabalhar. Se você trabalhou uma semana de servente de pedreiro, você consegue produzir esse material. Então a gente tem essa visão também, porque facilita bastante o trabalho. Você poderia dizer a diferença de custo entre o plástico, desse bloco de plástico, entre o tijolo normal ou o bloco normal? Então é difícil, porque pra gente o material chega com. Ou ele chega. A nossa composição de custos de insumo ele é quase zero. Então o custo pra gente é diferente do custo de uma empresa que vai começar a produzir isso. Mas ao geral, assim, a nível de custo, vai sair pelo menos uns 40% mais barato. De custo. Só que de venda ele vai ser mais caro, porque daí você coloca o valor agregado em cima disso. Você está comprando um material sustentável, tal, vai durar mais tempo, ele é mais leve. Tem um impacto ambiental também que a gente ainda não valorou, que é tipo o quanto de dinheiro a gente evita gastar por estar usando esse material que é para o aterro sanitário. Que a gente tem aqui a pegada, a gente tem uma pegada aqui de emissão de gases de efeito estufa, né? Sim. Então 1000 tijolos, aí considerado o paper, não esse aqui, o paper. 1 milhão de tijolos, ele evita a emissão de 600 quilos de gás de efeito estufa, de CO2. Exato, uma tonelada de crédito de carbono no mercado ele pode ser, dependendo do mercado que você está trabalhando, você pode vender por $230. Então, isso ainda não está presente. Então, não é só a produção, a gente está fornecendo um serviço ambiental, de evitar que esse material vá para o aterro sanitário. Então, a gente está nesse processo ainda, vamos colocar que a gente está no linguajar de startups, né? A gente está no processo de validação do modelo de negócio, de construção e validação do modelo de negócio. O MVP nós temos todos os dados referentes ao MVP, ele se mostra viável, tanto financeiramente quanto tecnicamente, mas a gente ainda está nessa construção aí da parte burocrática e de estrutura de negócio. Inclusive, se a Pimenta Vale tiver esse interesse da gente trabalhar em conjunto, se vocês quiserem, pessoal, eu trabalho com associações, terceiro setor, a gente sempre está aberto para trabalhos voluntários e trabalhos em parceria. Trabalhos voluntários, se você quiser lá uma vez por semana, uma vez por mês, ajudar a gente em alguma coisa. Parcerias, é a gente sentar e ver como que a gente consegue ganhar dinheiro junto. Então, sempre quando vocês sentarem comigo, a gente vai estar pensando em ganhar dinheiro de alguma forma. Chegou a ser feito o teste de manter não calor, mas De calor, não. A gente fez o teste de compressão. de transferência de calor, no sentido de utilizar ele como um isolante. Não. Os dois testes que nós fizemos foram os testes de pressão e o teste de absorção de água. Porque o que eu acho que vocês têm, na verdade, é um polímero reutilizado e readaptado. Não necessariamente um bloco de tijolos, né? Tem muitas atividades. Então, às vezes, como se ele fosse convertido ali na transferência de calor, a gente consegue ir para o mercado europeu, né? Uma casa mais sustentável. Acho que é interessante, às vezes, essa análise. Sim. Hoje a gente está no foco do registro da patente primeiro. O catalisador, esse é o ponto principal. Porque é um processo que quem trabalha com tecnologia sabe que a registro de uma patente é um processo caro e complexo. Então a gente também está buscando essas parcerias para fazer esse registro. Mas tem vários usos que podem ser feitos. Vários. Na Europa e nos Estados Unidos a concorrência é forte, mas
Hoje eu estou conversando com o Instituto de Pesquisa de Moçambique para ver se a gente consegue fazer captação a nível de União Europeia para bancar esse processo. Porque é um processo que, a nível iniciativa privada, seria uns 300, 400 mil reais os custos. Porque envolve pagamentos profissionais envolvidos, teste de laboratório, vai ter que pagar advogado, vai ser caro a gente pagar o processo jurídico disso. Então e somos ONG, né? Toda ONG é quebrada. É difícil não ter estrutura financeira. Aí aqui falando um pouco da Priorta, que é uma iniciativa aqui, nós não somos um grupo formal, nós somos um coletivo e trabalhamos com segurança alimentar. Plantas alimentares não convencionais. Não convencionais. Eu estava vendo na cabeça plantas alimentares não comestíveis. Quase. As plantas alimentares não convencionais, basicamente, aqui inclusive, não sei se já tiraram, que eu não reparei. Nessa mesma calçada, aqui acho que é Caps Sociaps, tem aqui. Tinha não sei se vocês conhecem os Oropronoves. E tipo, na grade tinha Oropronoves. Quem conhece Oropronoves? Algumas pessoas. Quem treina? Faz academia. Precisa consumir proteína. Oropronoves tem mais proteína que a carne. E mais proteína que o frango, e a carne vermelha na realidade, né? Que proporcionalmente a carne vermelha por 100 gramas tem mais proteína. Tem mais proteína que a carne vermelha. E é uma proteína melhor. Oropronoves. Não compra não. Pessoal, vocês vão passar na cidade, a galera chama de praga. Ó, lembra que eu falei parafraseio aí do Ayrton Krenak? A vida não precisa ser útil. Então tem ali, só a gente pegar e fazer a mudinha, já era. Então, para as pessoas que têm alguns problemas alimentares também, as plantas são bem interessantes. Então a gente atua aqui principalmente na segurança alimentar e nutricional, que é proporcionar alimento de qualidade, com valor nutricional legal para as pessoas, principalmente para aqueles que não conseguem ter acesso a isso. Porque o orgânico é caro. O orgânico é para playboy, infelizmente. Então a gente está tentando construir alternativas para as pessoas que precisam desses alimentos conseguirem. Nós encerramos um ciclo recentemente, esse ano, durou 21 meses. Nesses 21 meses, nós captamos mais de 15 mil reais e entregamos mais de 1,5 tonelada de alimentos agroecológicos, não são alimentos livres de agrotóxicos, para o abrigo dos idosos aqui na CIS. Então a gente tinha uma estrutura de produção e de arrecadação de recursos que nós entregávamos gratuitamente esses alimentos para o abrigo dos idosos. Por que abrigo dos idosos? Foi uma instituição socioassistencial escolhida, porque as pessoas que moram lá, os idosos que moram lá, são pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. Então eles não têm recursos para se bancarem. E foi escolhido por algumas conveniências, né, mas foi escolhido, a gente pensa sempre em entregar os alimentos para quem não consegue comprá-los. Então nesse processo de 21 meses, nós captamos esse recurso e entregamos os alimentos para esse grupo específico. Agora a gente está reestruturando a nossa operação. Esse projeto chama Prata é Direito. Então a gente está reestruturando, estamos abertos a conversar com pessoas para pensar em modelos de negócio para a viabilidade dele. Porque mensalmente aí, para a entrega de uns 100, 150 quilos de alimento, nós teremos um custo aí de provavelmente entre 8 e 10 mil reais por mês. Porque envolve logística, envolve a gestão. Isso são custos de não envolve a compra do alimento. A gente quer fomentar, a gente tem uma estrutura e um pensamento de fomentar a produção urbana e perurbana e a doação desses alimentos. Então vamos por assim, pegar um exemplo. Meu pai tem um vizinho nosso, eles plantam algumas hortaliças. E a gente conhece muitas pessoas assim, que plantam ali e distribuem para os vizinhos. E doa. É uma prática comum no interior disso. A gente quer transformar isso
instituições socioassistenciais e grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Porque a gente pensa em dar comida para quem precisa, mas as pessoas que precisam não têm dinheiro para ter acesso. Então a gente está trabalhando, é complexo, a gente está planeando ainda, mas a gente quer construir um negócio que a gente consiga fornecer alimento para pessoas que precisem, mas essas pessoas não vão bancar o processo. A gente está procurando aí formatos e formas de bancar esse processo. São aí as ideias da nova economia, né? Saindo um pouco do sistema linear capitalista. Então, a gente quer conseguir esses recursos para conseguir entregar esses alimentos. Então aqui eu trouxe alguns números, né, nossos. Aqui são algumas oficinas que nós fizemos em algumas escolas, os TIPANCs, né, de produtos alimentares não convencionais, que ajuda a pessoa a produzir em casa e melhorar a sua segurança alimentar. E a nível de sociedade, a nível de eficiência da sociedade, isso é muito importante. Porque uma pessoa bem nutrida, ela vai render mais no serviço. Vai ficar menos doente, vai gerar menos afastamentos. Então, é eficiente em todos os sentidos. E, novamente, é um serviço ecossistêmico que a gente está fornecendo e a gente está tentando aí procurar algumas formas de remunerá-lo, de bancá-lo. Aí, olhando um pouco o desenvolvimento sustentável e inovação, trazendo aqui um contexto mais prático nosso, né? Para quem não conhece, nós temos a Agenda 2030, que é uma agenda global, que é a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, que é composto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 169 metas, 260 indicadores, a nível global e nacional. Claro que na hora que colocarmos isso numa organização, aqui no Fomenta Vale, não vão ser os mesmos objetivos, as mesmas metas. Mas os objetivos e metas da implantação da Agenda 2030 no espaço como o Fomenta Vale tem que contribuir para os indicadores e metas globais, nacionais. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Especificamente Fomenta Vale, né? Nessas discussões aqui que a gente estava tendo para alinhar, né, a execução dessa atividade, eu vou pedir para a equipe, o pessoal aqui, para o Almir, compartilhar comigo o consumo de energia aqui do prédio, aqui do Fomenta Vale. Fazer uma análise. Essa análise é uma análise bem estimada, bem grosseira, mas para exemplificar para vocês. Em média aqui é consumido. Não, esse aqui está no outro slide, esse aqui é o primeiro. Esse que eu estou falando é desse slide aqui. Deixa eu. Já estou no assunto, depois eu volto. Em média é consumido 680 kWh aqui no prédio. Em média. Todas as atividades. Eu tenho um prédio aqui, tem um prédio ali. Não gasta bastante. Então, uma simulação de bandeiras. Pessoal, aqui eu analisei só o valor do consumo de quilowatt-hora. A composição da nossa conta de energia tem custo de transmissão, tem alguns encargos, enfim, tem outros custos envolvidos. Aqui é só o custo da conta de energia mesmo. Quem aqui já ouviu falar do sistema da bandeira tarifária, que muda ali constantemente? Quem paga os boletos em casa está bem atento sobre isso. O que é a bandeira tarifária? A bandeira tarifária é um sistema de compensação de pagamento que funciona e é acionado de acordo com os custos gerais de geração de energia no Brasil. Que no Brasil é muito influenciado pelo regime hídrico, porque a nossa matriz energética é hídrica. Então ela é muito dependente do nível dos reservatórios de geração de energia. Então, em momentos, principalmente durante ali julho até agosto, mais ou menos, que começa a chover, a gente aciona isso em alguns momentos no começo do ano. O ano passado, ali no período de abril, foi criada uma nova faixa das bandeiras tarifárias chamada escassez hídrica, que eu vou chegar lá já. Então, as bandeiras tarifárias elas são acionadas conforme vai alterando a composição de custos de geração de energia no Brasil. Então, a bandeira verde, que é a bandeira que é comumente utilizada, é normal, nós pagamos aí 31 centavos por quilowatt. Numa situação de bandeira amarela, é adicionado 2 centavos por quilowatt. E assim, na bandeira vermelha, é adicionado 6 centavos, na bandeira vermelha 2, adicionado 9 centavos por quilowatt-hora. E na bandeira escassez hídrica, que ela foi criada em abril do ano passado, no contexto de escassez hídrica, todo o sistema de geração de energia, porque não tinha água
para gerar energia, isso foi um problema muito grande, é adicionado R$14,20, R$14,20 a cada 100 kW consumidos. Então, compondo aqui o custo. Por que eu trouxe isso daqui? Novamente falando, a gente tem que pensar em diminuição de custos e aumento de lucro. Análise do processo, ali, na transformação de produtos e serviços. Isso daqui, se você depende da rede tradicional de consumo de energia, de fornecimento e distribuição, você como empresário, como empreendedor, você não tem governança, você não tem controle nenhum sobre isso. Então vai chegar abril, pensa, você é um empresário que tem um consumo de energia muito grande. Na área de tecnologia, um dos principais custos é energia e mão de obra. Basicamente isso. Você tem um data center que você não gera a sua própria energia. Você compra energia. Claro que os grandes empresários, os grandes empreendedores têm contratos específicos. Mas, usando como exemplo que você compra no sistema tradicional, comercial. Chega em abril de 2022, aumenta 76% o seu custo de energia. Você como empreendedor. Isso arrebenta o seu planejamento financeiro. Por que eu trouxe isso daqui para explicar para vocês? Que as questões climáticas, elas estão no nosso dia a dia de maneira proeminente, direta, nos afetando diretamente. Então, nós como empreendedores, nós como funcionários de empreendedores, enfim, isso vai impactar diretamente. Estamos entrando no período de El Niño. O El Niño vai impactar tanto no fornecimento de energia, porque vai chover bastante nos principais reservatórios do Brasil. Porque o El Niño chove bastante no sul. Então a gente vai ter bastante aí fonte de alimento para os reservatórios. Mas a gente já teve um problema de transmissão aí que tivemos um pequeno apagão agora em agosto. E a gente ainda não sabe o que ocasionou. Pode ter sido alguma questão de mudanças climáticas, um incêndio em algum ponto de linha de transmissão. A gente não sabe ainda, está em investigação o que foi feito isso. Mas as mudanças climáticas é algo que já está impactando. Então, você em abril de 2022, você tem uma empresa que o seu consumo de energia é um dos seus principais componentes de custo. Do nada, de um mês para o outro, aumentou 76% do seu custo. De um dos seus elementos de custo, de análise de custo. Então, isso vai trazer para a nossa materialidade o impacto das mudanças climáticas aí nos nossos negócios. Eu vou falar isso sempre, muito ainda hoje. Custos e lucro. A gente tem que pensar nisso. Né? Então, isso vai levar empreendedores a pensarem em formas alternativas de obtenção de energia. Na área de tecnologia, é pensado muito a questão da energia, principalmente para os embarcados. Né? Então, como que eu vou conseguir aí ter uma eficiência energética e um componente embarcado que ele não vai ter um acesso tão fácil de energia? Aqui a gente tem um meio muito agrícola, né? De colocar um sensor no meio da plantação de cana que não tem fornecimento de energia. Vou ter um painel solar lá, mas vai ter uma limitação de geração de energia. O que eu vou fazer, o que esse embarcado vai poder fazer com aquela energia que ele tem disponível? Eu não posso sobrecarregar de funções aqui no embarcado porque ele tem uma limitação de energia para a utilização, para rodar ali as suas funções. Então, isso para o contexto de tecnologia, a eficiência energética no contexto de tecnologia, ela tem que ser muito pensada. Porque já tem alguns problemas dos grandes data centers aí da Google, Amazon, aí as questões geopolíticas são envolvidas também. Tipo, por que colocaram no Uruguai um data center da Google? Né? Porque lá eles estão com problemas de eficiência de crise hídrica no Uruguai. E o pessoal já está começando a xingar o data center do Google lá, porque está consumindo muita água para geração de energia, para o resfriamento do data center. Então, gera esses conflitos locais. Vocês lembram lá na questão ESG, questão social, de governança, relação com a comunidade? Em 2014, teve a crise de gestão hídrica aqui no estado de São Paulo. E Itu, que é uma cidade historicamente com muito problema de escassez hídrica, quase teve uma guerra civil lá. Porque tinha bairro com acesso à água uma vez por semana. E a fábrica da Heineken torando de fazer cerveja. As incongruências do sistema que a gente vive. Aí voltando um pouco, que
daí uma questão que eu gosto de trabalhar na facilitação, demonstrar para o empreendedor que ele já contribui para a questão da sustentabilidade, para ele ver que não é uma coisa que um bicho de 7 cabeças que ele vai ter que mudar toda a sua estrutura, toda a sua forma de pensar. Trazendo aqui uma análise. Isso aqui foi uma análise bem grosseira, para fazer uma análise mais aprofundada, tem que sentar, aplicar uma matriz de materialidade, que eu vou comentar com vocês, com todo mundo, com todos os stakeholders aqui do Fomenta Vale. Mas uma análise de primeiro momento, assim, uma análise mais superficial. As atividades promovidas aqui no Fomenta Vale já contribuem positivamente para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, Educação de Qualidade. Para a sua meta, 4.4, que resumidamente é habilidades para acesso ao emprego. No indicador específico, né, abordando a meta, né, até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham as competências necessárias, sobretudo técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Basicamente, é a função do trabalho. Indicador. Esse aqui, novamente, pessoal, a gente tem que pensar os indicadores globais, nacionais e qual indicador que a gente vai usar localmente. Tem um processo de construção de indicador também. Esse indicador é um indicador nacional. A referência que eu utilizei é do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. Eles têm um trabalho de análise de como estão os ODS no Brasil. Proporção de jovens e adultos, o indicador, né? 4.1. Proporção de jovens e adultos com habilidades em tecnologia de informação e comunicação por tipo de habilidade. Isso é o indicador a nível Brasil. Aí a Fomenta Vale pode construir um indicador a nível local para avaliar o nível de contribuição para esse indicador do nível nacional. Mas já está fazendo. Por isso que foi um dos produtos que a gente trabalha, é o ODS, eu contribuo nem sabia. O próprio Almir já não sabia que contribuía para a Agenda 2030. Sabia? Você já está mais pesquisador na área. O SG do ano passado, rápido, eu conheci o SG, foi lá no começo do ano que eu comecei a ver SG, Vamos... precisamos trazer a discussão do problema. E tipo, tem mais impacto positivo. Se Deus quiser, segunda-feira nós nos organizamos e vamos conversar no hackathon de SG aí. Já coloco à disposição aí, né, as entidades que eu atuo para essa discussão. Porque ainda tem mais impactos positivos. Depois eu falo. Quando você abriu a conversa do SG, eu estava numa conversa do SG. Eu falei, ó, parece que as coisas vêm acontecendo nessa região. Assim, aos poucos o ecossistema está se aproximando daquilo que nós conversamos. Então, tinha uma pessoa conversando sobre o Hackathon, sobre o SG, e veio procurar porque viu o Hackathon no ano passado, e queria construir Hackathon e construir algumas coisas com uma empresa aí. E nós estamos fazendo parceria. Eu tenho que esperar as coisas se oficiarem. Aí eu sei aí para ter o máximo do SG. Eu falei, nossa, agora ficou ruim. Parece que eu estou trazendo porque estou pedindo. Não é. É que eu e o Cledinho já vim conversando há um tempo. Bom tempo. Nós estamos, como eu digo, desculpa cortar um pouco, mas eu acho que é importante a gente entender. Nos aproximando todo mundo da ecossistema e todo mundo está se conhecendo. As empresas se conhecendo, as pessoas se conhecendo, o ambiente se conhecendo, e as coisas começam a surgir. Então as temáticas elas vão surgindo e elas vão se fechando e vão surgindo ideias. Então quer dizer, a engrenagem do nosso ecossistema começa a virar, né? Começa as pessoas, as meninas eu não sei direito as empresas onde elas estão, mas eu sei que elas são dentro de empresas, não é? Então a gente está buscando as empresas, eu estou conversando com algumas pessoas, porque os patrocinadores do ambiente falam assim, ó, nós precisamos integrar o mundo, eu preciso de empresa aqui, eu preciso de pessoas aqui, eu preciso trazer pessoas, eu preciso trazer universidade para a gente começar a fazer essa movimentação. Então isso é uma coisa que nós pedindo, a gente vem trabalhando no sistema quietinho, devagarzinho, porque as pessoas vão te cortar. Não, é isso que eu vou Faz comentar. parte dessa provocação aí. Não foi nem um corte, porque na realidade é uma implementação. Lembra que no começo eu falei, a gente trabalha nas convergências? E é como eu digo, desculpa, esse começo quando a gente criou é realmente para isso. O Arthur usa muito isso que o Arthur gosta de falar, é realmente para a gente integrar as pessoas e conversar. Desde quando a gente criou formação de inovadores, vai fazer um ano agora em setembro, acho que semana dia 9 ou dia 7, depois do dia 7 ou dia 16, está
essa linha que a gente tem que trabalhar, mostrar para o teu gestor, para o dono da empresa, que já é feito, ele já contribui diretamente, apesar de não ter uma intencionalidade naquilo. Porque no nosso dia a dia, de maneira geral, a estrutura brasileira é uma estrutura sustentável. A gente tem alguns pontos só de insustentabilidade, de agressão, vamos chamar assim. Mas de maneira geral, a estrutura empresarial, a estrutura rural brasileira, ela é uma estrutura sustentável. E você chegar para as pessoas e falar, não, você já contribui. Por isso que a gente, via Local Lab ODS, a gente construiu esse produto, né? ODS, eu contribuo e não sabia. Para trazer essa visão, eu quis trazer essa uma análise, primeiramente, mais superficial, né? Para demonstrar para vocês que já está acontecendo, as coisas já estão acontecendo. A gente faz muita coisa. Nos falta, às vezes, um repertório para a gente integrar as coisas, para a gente conectar as coisas. Mas tenho certeza, tanto a nível de educação, vocês que estão na universidade ainda, quanto quem está já no mercado de trabalho, vocês já contribuem para o desenvolvimento sustentável de maneira positiva. Também de maneira negativa, mas também contribui de maneira positiva. E é normal, pessoal. O ser humano, para existir, ele tem impacto. A gente tem que buscar a minimização dos impactos sempre que possível, evitar os impactos sempre que possível. Quando não é possível evitar, minimizar os impactos. E quando a gente não consegue minimizar para zerar, a gente mitigar, que é um trabalho regenerativo. Né? Exato. E aqui eu quis trazer uma prática, né? Que eu acredito que é um dos primeiros pontos na empresa ou em alguma estrutura, seja ela empresarial, terceiro setor ou poder público, para começar a discutir o desenvolvimento sustentável, que é a implementação de uma matriz de materialidade. A matriz de materialidade, essa aqui é uma referência do Sebrae que eu peguei, mas a matriz de materialidade, de maneira geral, é você sentar com todos os interessados, internos e externos, que compõem aquele ecossistema ali de produção de serviço ou de produtos, e trazer a materialidade do que é importante para cada stakeholder, para cada parte interessada, para você ali construir um documento, construir uma política estratégica, uma visão estratégica para aquele empreendimento, para aquela instituição, para você dar prioridades de atuação de acordo com o grau de relevância para a própria empresa e a relevância para os stakeholders, que é envolvimento com a comunidade. Aí os stakeholders também vão entrar o público interno, né, os empregados, o público externo, que é a comunidade que está inserida, fornecedores, clientes. Então você vai trabalhar com o público interno e o público externo, avaliando quais são as prioridades. O que de fato vai gerar valor para aquela empresa. Aí gerar valor, vocês podem colocar aí de maneira, grosseiramente falando, de maneira comportamental e resolver o problema aí para os usuários finais da sua solução. E algumas perguntas, né? Duas perguntas que eu trouxe assim, que são algumas perguntas que podem ser utilizadas como norteadoras, mas claro que é uma construção que cada caso é um caso, é uma ferramenta que ela é aplicada em casos isolados, análises isoladas. Qual o potencial de cada questão para impactar positiva ou negativamente o crescimento organizacional, os objetivos organizacionais? E qual a importância de cada questão para as partes interessadas? Então a gente está vendo alguns grupos consumidores que estão mudando como que a empresa trabalha. Os consumidores são uma das partes interessadas. Os reguladores, lembra que lá na parte de ESG tem o risco regulatório? Os reguladores também entram como partes interessadas. Então a matriz de materialidade vai trazer um olhar mais pragmático, mais estratégico para aquele empreendimento, para aquela empresa, para aquela organização, do que são os elementos prioritários para serem trabalhados. Aí claro que de tempos em tempos você tem que reaplicar a matriz de materialidade, aí vai depender do grau de maturidade e da decisão coletiva ali. E claro, né, isso aqui também é um mote da Agenda 2030, não deixar ninguém para trás.